Microfone ligado, sempre ligado. Câmera desligada? Vou ver se a câmera tá funcionando. Só pegar um livro aqui. Deixa eu ver se tá na página. Eu não lembro que página isso tava. Cheguei a fazer um post na minha comunidade. Deixa eu ver se eu acho. Tinha uma observação, não lembro se era do John Hicks. Tá, vamos começar aqui, né? Qual que é a parada? Tava falando dos reacts dos Roncalha. Eu não vou me estender muito nisso. Até porque eu tô pensando em fazer algumas anotações. Mas, mano, eu não tô com saco pra ficar com guerrinha de react não, viu? Fico até contente que o Roncalha tenha me respondido. Mas ele falou algo que concerne aqui a todos, né? Então, o que aconteceu até agora no vídeo, né? Ele tá falando que o Fernando Ulrich não sabe nada de economia, porque inicialmente, o primeiro argumento, porque o Fernando Ulrich só mostrou o PIB por uma das óticas do PIB, que no caso é o da demanda agregada, que é C mais I mais G, mais exportações líquidas, certo? A gente depois vai fazer uma introdução geral a macro, mas agora eu vou falar uma coisa importante sobre o que a gente chama de malinvestment, certo? Não vou ficar atacando, não vou ficar fazendo envenenamento de poço, ad hominem, nem nada. Vamos só seguir pros argumentos mesmo. Quem que vai lá demandar aqueles bens? Se o governo constrói um hospital, esse dinheiro que o governo colocou no hospital, ele entra nessa conta como? É tipo positivo? É positivo? Mas não faz sentido isso. Eu sei, mas Tá, então se o governo constrói uma escola e coloca no PIB como estamos com mais dinheiro, é isso? sabe o Itaquerão, o Mané Garrincha lá de Brasília? Isso foi investimento do PIB. Mas Vai controlar com o PIB. todas essas obras são superfaturadas, porra. E prestam pra alguma coisa? Então, Então vamos lá, primeira coisa, o argumento. O governo gastou para construir uma escola, uma creche, isso entra no PIB. Pô, mas que absurdo, porque isso gerou mais dinheiro. É que não tem a ver com gerar mais dinheiro. Como a gente já falou várias vezes aqui, o dinheiro que produz é o governo. A questão é a produção. Se o governo foi lá e criou um estádio, isso é um investimento, porque ele adicionou o estoque de capital da economia. Vamos só por um Isso daqui já é problemático. Vou explorar depois. Vamos deixar ele terminar de falar. momento, imaginar que ele construiu um estádio, mas não foi o governo, foi a iniciativa privada. A iniciativa privada foi lá e construiu um estádio, por exemplo, vamos pegar o Allianz Parque, né, do Palmeiras. Construiu o Allianz Parque. Aquilo lá adicionou o estoque de capital da economia, porque a economia não tinha aquele prédio, não tinha aquela edificação, e agora ela tem. Então, naquele ano em que ela é produzida, ela entra no PIB como investimento. Ponto. E aí, a partir daí, o uso que é feito do estádio para fazer show, para fazer jogo e tal, ele entra na forma de renda da atividade da empresa que é dona daquele estádio. É isso, não tem nenhum segredo. Mas notem que... Tem. Mas é um pouco complexo. Tá, primeiro de tudo, ele chegou a falar dos indicadores macro. Não apareceu no vídeo, porque eu já comecei com o React começado. Voltando, questão dos indicadores. Indicadores não são variáveis que podem ser relacionadas dentro de um modelo, meramente pelo fato de que elas não dizem nada sobre os agentes que influenciam no resultado daquela variável. Mas isso daí é uma discussão um pouco mais longa. Eu, inclusive, estava tentando achar o livro do Hayek que ele fala isso. Eu não lembro se era o Desemprego Política Monetária, que na realidade é um paper, se foi o Economia e Conhecimento, ou se foi o Theory of Complex Phenomena. Eu acho que não foi o último. Inclusive abri os três aí, mas aparentemente eu vou ter um pouco de trabalho para achar isso daqui, tá? Mas vamos falar um pouco da questão do capital. O que é capital? Primeiro de tudo, defina capital. A definição ortodoxa, e até dos heterodoxos inflacionistas, desenvolvimentistas e afins, ela é de certa forma polissêmica, tá? Então até se você pegar, é que eu acho que eu deletei, eu tinha um gameplay lá de Doom Eternal com aula de economia austríaca. E eu tava falando da definição ortodoxa de capital e ela realmente é muito confusa. Inclusive nesse livro aqui, ó. Caralho. Que eu só imprimi o livro, né? Porque eu não comprei, que tava muito caro. Austrian Capital Theory, do Peter Lewin e Nicolas Kachanowski, certo? Nesse livro ele fala um pouco sobre a ideia ortodoxa de capital como um fluxo, né? Como um fluxo de rendimentos, né? E aí ele coloca todo tipo de ativo que pode gerar um determinado rendimento. E muitas vezes dentro da economia ortodoxa, dentro dos modelos ortodoxos e dos modelos em geral que utilizam como base o modelo neoclássico, inclusive modelos heterodoxos, você tem uma definição ambígua de capital que está residindo numa letra K, certo? Os austríacos, por outro lado, eles enxergam, e isso está nas minhas aulas de economia austríaca, então não é o fato de o Fernando Henrique não saber economia, mas é o fato
do Roncalha não saber economia austríaca, né? Mas leu ação humana, né? Então, obviamente, ele sabe tudo. Pronto, já fiz um ataque pessoal à pessoa. Um ataque pessoal à pessoa é redundante, né? Já fiz um ad hominem, mas foda-se, eu não consigo ficar calmo quando o cara manda esse tipo de envenenamento de poço, né? Eu não deveria responder ad hominem com ad hominem, mas enfim. O que é o capital austríaco? O capital austríaco é o valor em termos de preços de mercados, certo? Dos bens de capital, dos bens intermediários e de tudo que forma a chamada estrutura de capital. Seria a estrutura de produção agregada na sociedade. Cada empresa tem o seu capital próprio, que é parte de toda a estrutura, que é avaliado em termos de preço de mercado, e você tem a depreciação. Tem alguns nuances mais complexos, inclusive aqui nesse livro, que fala um pouco sobre o desgaste físico do capital versus a depreciação de mercado do capital, e se a receita paga ou não a depreciação do capital, ou se ela... E também tem a questão dos gastos com manutenção, etc. Né? Aquilo que a gente viu na aula de teoria do capital baseado no modelo do Robert Solow, certo? Qual que é a pegada do capital ser valor no âmago da teoria austríaca? E isso também está relacionado à questão do problema do cálculo econômico, certo? O capital como valor, ele depende de que exista demanda para os serviços que aquele capital pode ser empregue. Então, se o capital ele for empregue para uma produção de determinado bem e serviço, para que haja demanda, então o valor de mercado dele é proporcional à demanda, né, à disposição a pagar. Eu não diria preço de reserva, porque o preço de reserva não necessariamente vai ser o preço efetivamente cobrado no mercado. Tá, mas ele vai ser avaliado em termos de preços de mercado, de acordo com a demanda das firmas para determinadas aplicações divergentes daqueles fatores de produção, tá? Daqueles fatores de produção heterogêneos, certo? E aqui tem uma passagem desse livro que eu estava falando para vocês, que fala, por exemplo, da resposta do Horowitz, né? Tinha um debate do Hayek e do Keynes, o Hayek e o Keynes, né? Um Hayek sendo austríaco e o Keynes sendo pai da economia keynesiana e da macroeconomia. Os dois eram amigos, mas eles tinham visões brutalmente diferentes, certo? E aí o Keynes ele tinha feito uma crítica que ele não havia entendido completamente a teoria austríaca do capital, porque ele não entendeu mais ou menos o significado dos termos de consumo de capital. Vamos lá. It seems probable that the capital formation and capital consumption, as used by the Austrian School of Economists, are not identical either with investment and disinvestment as defined above, or with net investment and disinvestment. In particular, capital consumption is said to occur in circumstances where there is quite clearly no net decrease in capital equipment as defined above. I have, however, been unable to discover a reference to any passage where the meaning of these terms is clearly explained. The statement, for example, that capital formation occurs when there is a lengthening of the period of production does not much advanced matters. Então, basicamente, ele não entendeu quais seriam as definições austríacas versus as comumente empregues na teoria econômica sobre consumo de capital, sobre o alongamento da estrutura produtiva dos triângulos hayekianos, etc. E o Horowitz vai lá e acaba respondendo, né? Essa passagem revela muito sobre as diferenças nas abordagens, e tradução em tempo real, foda-se. O Keynes parece confuso, né, pela reivindicação austríaca de que o capital pode ser consumido, mesmo que não haja um decréscimo líquido no estoque de capital físico. É aqui que entra a questão, certo? A questão para esse enigma é que o capital, para os austríacos, é sobre valor, não sobre o objeto físico em si. Se nós construirmos uma máquina em antecipação de alguma demanda futura específica e descobrirmos que as nossas expectativas estavam erradas, a máquina vai diminuir em valor, certo? Por quê? Porque você vai ver que não tem demanda para aquele tipo de produto ainda. Então você diminui, as firmas elas acabam saindo do mercado porque elas veem que não existe rentabilidade para empregar os bens de capital para aquele fim específico. Então por isso
Lembra que a gente fez aquele esquema lá da demanda, que a demanda é projetada do mercado de bens de consumo, e aí as expectativas das firmas em relação à demanda futura vão determinar a quantidade de bens de capital, de bens intermediários, de trabalho que ela vai empregar. E com uma queda, com uma falha, né, na conjectura dos empresários sobre a demanda futura, eles vão diminuir a quantidade, vão ajustar, né, a realidade a seu nível de produção. E por conta disso vão diminuir a demanda por bens de capital e os preços dos bens de capital vão responder a essas mudanças na demanda invertida das firmas, né, na demanda por fatores de produção. Tá? Não estou falando de demanda invertida no sentido da função demanda invertida que você substitui a quantidade por preço, etc. Estou falando de demanda invertida na demanda que a firma tem pelos fatores de produção derivada da demanda do mercado de bens de consumo, tá? Então, qual que é a pegada aqui? Por que os austríacos falam que são mal investments? Porque eles não usam critérios de cálculo econômico, cálculo de lucratividade, e o cálculo de lucratividade é o cálculo que permite as empresas ajustarem a quantidade de recursos empregue de acordo com a escassez relativa face às demandas dos consumidores. O que não ocorre com os políticos, porque eles não têm incentivos de eficiência da mesma forma que existe no mercado, incentivos no qual eles possam calcular a satisfação dos consumidores, porque a receita obtida por eles é unilateral, certo? Que é a receita obtida através da tributação. Essa é a grande diferença fundamental. Esse é o grande segredo, esse é o grande pulo do gato. É uma questão de cálculo econômico, é uma questão de processo de mercado e é uma questão de teoria do capital. Tá? Então, assim, é uma questão que envolve diversas teorias austríacas ao mesmo tempo que em um podcast, André, certo? Um podcast falando para o público comum, ele obviamente não ia falar disso, né? Mas é ele que não sabe economia, né? Não é você que está julgando superficialmente as coisas. A equação do PIB é utilizada para desmerecer e descreditar o governo. E aí eu faço a seguinte pergunta, vamos voltar ali, porque ele acaba de definir o que é o PIB. Ele fala, olha, o PIB é consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais importações, mais exportações. Mais exportações líquidas, que é o saldo comercial de exportações menos importações. Menos importações. Certo? Essa é a definição da demanda agregada, que ele é contra. Lembrem-se no outro vídeo, eu mostrei que ele não é a favor de discutir demanda agregada, muito embora quando ele vai falar do PIB, ele poderia falar da produção e usar o tempo. Não é ser contra a demanda agregada em si, é ser contra utilizar agregados de coisas heterogêneas, certo? Você não pode tratar as coisas como uma variável homogênea quando são coisas essencialmente heterogêneas. A mesma coisa com o capital letra K, e não o capital heterogêneo, né? Que incorpora trabalho, tempo e recursos da natureza. O médio de produção, a lá Bombaver, né? Discutir como que é organizada a produção e assim por diante. Tá, o app, isso daí é discutível também, tá? O app, ele não é, como é que fala? Ele não é universalmente empregado, tá? Pela escola austríaca, porque ele tem uma certa objetificação da estrutura de capital, que não é, inclusive, o foco desse livro aqui que eu estou usando do Peter Lewin, né? Na verdade, ele é, inclusive, crítico do app. Mas vamos ver o que ele vai falar do app. E demanda agregada, muito embora quando ele vai falar do PIB, ele poderia falar da produção e usar o tempo médio de produção, a lá Bombaver, né? Discutir como que é organizada a produção e assim por diante. Mas não, ele foi direto para a demanda agregada. Se o gasto do governo, que é um gasto que compra coisas, que gira a economia, que emprega enfermeiros, que emprega médicos e médicas, que emprega professores, que, por exemplo, faz rodovias, que faz estradas antes do setor privado vir abocanhar via concessões e ganhar dinheiro em cima de um estoque que foi produzido com dinheiro construído com um custo de oportunidade, né, que não pode ser revertido, já que você tem o capital específico aplicado para fins específicos, né, e você não tem um acúmulo de capital que permitiu que os recursos não monetários fossem suficientes para aqueles tipos de investimentos. É isso que ele quer dizer, né? Ou que pelo menos, se fosse consistente, ele diria. O público. Quando o governo faz isso, ele está gerando renda. Aí... Sim, renda insustentável, né? Por quê? Obviamente, porque não deu para ele calcular se existiria demanda consistente ao longo do tempo para esses tipos de serviço que ele forneceu para a sociedade, certo? Eu vou dar um exemplo muito simples. O transporte ferroviário, né? Toda a cidade de São Paulo, eu diria o Brasil de maneira geral, foi pensado para o transporte rodoviário, certo? E foi empregado muito dinheiro público para isso, seja com plano de metas ou com qualquer outro plano econômico na história do Brasil, porque o Brasil é um país historicamente desenvolvimentista na sua formação econômica, isso está no livro de Celso Furtado. Não foram desenvolvidas, na verdade acabou diminuindo, né, a quantidade de transporte ferroviário utilizado para transporte de carga propriamente dito, certo? E por conta do abandono do transporte ferroviário, a gente tem um aumento no risco do transporte, que também aumenta os custos do transporte, certo? E sendo um país continental, não é tão viável
um país continental de alta extensão territorial, não é tão viável a gente ter um transporte majoritariamente rodoviário, quando o transporte ferroviário seria o mais adequado para esse tipo de extensão territorial do nosso país, certo? Então, é um tipo de malinvestment, um tipo de exemplo prático, são os elefantes brancos. Por quê? Porque não utiliza um cálculo que permite ver quais recursos estão factualmente acumulados na sociedade, mesmo que seja um conhecimento tácito transmitido através de preços, como ferramenta do cálculo econômico, né? Então você vê que tem muita coisa envolvida aqui. E isso porque eu ainda resumi o argumento. Porque se eu fosse explicar tudo, eu ia ficar 5 horas explicando, certo? Mas eu fiz isso, por exemplo, no curso de economia austríaca, né? Então não é a plataforma aqui que eu vou ficar explicando hipertexto. Ele vai dizer, não, porque ele está tomando de outra pessoa, né? Que essa discussão, ele está tomando de outra pessoa para poder gastar. Né? Vamos ver a continuidade do argumento dele, mas fique E ele ainda falou que é ideológico, né? Via de regra, né? Pra você ver. sem esse ponto que eu acabei de falar. Ele está confundindo a arrecadação com a forma de gastar, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse é o problema. A ponte onde que ele está confundindo a arrecadação com forma de gastar. Eu vou até voltar o vídeo, ainda até vou ser generoso. Vou voltar o vídeo para deixar ele terminar toda a linha de raciocínio dele, né? Sem ficar cortando. Obrigado, muito embora quando ele vai falar do PIB, ele poderia falar da produção e usar o tempo médio de produção, a la Bombaver, né? E discutir como que é organizada a produção e assim por diante. Mas não, ele foi direto Quando eu estava me referindo à app, é o período médio de produção, tá? Só para vocês não ficarem perdidos, que é Average Production Period. para a demanda agregada. Se o gasto do governo, que é um gasto que compra coisas, que gira a economia, que emprega enfermeiros, que emprega médicos e médicas, que emprega professores. Sempre emprego, né? Então a gente vai começar a cavar túnel com uma colher, porque aí vai gerar mais emprego com a ineficiência também. Que, por exemplo, faz rodovias, que faz estradas antes do setor privado vir abocanhar via concessões e ganhar dinheiro em cima de um estoque que foi Eu não consigo não dar risada disso. produzido com dinheiro público. Quando o governo faz isso, ele está gerando renda. Aí ele vai dizer, não, porque ele está tomando de outra pessoa, né? Que essa discussão, ele está tomando de outra pessoa para poder gastar. Né? Então vamos ver a continuidade do argumento dele, mas fixem esse ponto que eu acabei de falar. Ele está confundindo a arrecadação com a forma de gastar, que não tem nada a ver uma coisa. Ou eu sou muito burro, ou ele realmente não tem contexto para isso que ele tá falando. Esse é o primeiro ponto. O PIB nem mede qualidade, sim quantidade. E outra. Se o PIB medisse qualidade, como é que entraria o touro de ouro lá da Faria Lima? Hã? Que argumento é esse, velho? Tá falando do Pablo Spire, do Touro de Ouro, que bate o recorde do Ibov, mano. O que tem a ver? Cara, índice quantitativo de medição, qualitativo geralmente a gente usa uma variável booleana, que seria de sim ou não, característica A ou característica não A. Que ainda assim, em termos de... a gente teria que usar uma lógica paraconsistente, eu acho que é lógica paraconsistente, que é uma lógica que estabelece graus de intensidade, tá? Entre variáveis que não são necessariamente binárias, mas tem graus de intensidade diferentes entre os extremos, certo? Enquanto você tem o PIB é uma variável quantitativa que realmente não mede qualidade, certo? O que mede qualidade é o mecanismo de lucros e perdas, que ainda assim é uma variável quantitativa, mas ele transmite com economia de informação se uma empresa está acertando ou não, se ela está empregando os recursos de modo que gere mais utilidade para a demanda, porque o preço é um indicador de escassez relativa. E como um indicador de escassez relativa, escassez por definição já precisa ser necessitado aquele determinado bem, né? Então, se ele transforma os recursos de modo a suprir bens que têm uma escassez relativa maior, ou seja, que são menos disponíveis no mercado, ele está gerando utilidade, ele está transformando os recursos de maneira que eles são mais úteis para a sociedade, e isso o mecanismo de lucros e perdas consegue transmitir esses indicadores de qualidade, mas realmente não faz nenhum sentido esse argumento que ele usou aqui. Será que ele entraria como algo muito útil? Será que ele entraria como realmente, vamos dizer, a manifestação simbólica da nossa grandeza artística, da nossa grandeza tecnológica? Só deu um apelo à autoridade? Realmente não fez assim uma vírgula de sentido esse argumento, certo? Isso que a teoria é importante. E essa é uma crítica dos austríacos. A própria Só notem, isso aqui não tem nada de teoria, gente. Isso é contabilidade social. Isso aqui é a maneira de mensurar as coisas. Não tem absolutamente nada a ver com teoria isso aqui. equação do PIB, que é defeituosa, mas é a melhor que nós temos para medir a produção de uma economia. Muito defeituosa. Primeiro, o gasto do governo, ele agrega a economia? Então, Sim, ele agrega a economia. Aí vai falar, não, mas ele está tomando... Não agrega pelos motivos que eu falei agora atrás, né? Porque ele não consegue mensurar se ele realmente gera mais utilidade propriamente dita. Por isso que a gente fala que a estrutura de capital é uma estrutura de valor.
porque ela depende de capacidade de atendimento de necessidades humanas, né? Dinheiro de outra pessoa, sim, mas uma pessoa que estava sem fazer nada, prestou um concurso e agora ela trabalha para o Estado. Este trabalho que não estava sendo utilizado, agora está sendo utilizado. Um salário que não era pago, agora está sendo... Não, foda-se se o investimento público ele realmente tem demanda. O que importa é gerar cabide de emprego, exato. É isso que ele está falando, tá? Tirando toda a parafernália eloquente, tá? É isso que ele está falando, basicamente, tá? Ah, mas ele tirou dinheiro da economia. Sim, mas aquele viaduto que o setor privado durante décadas não quis fazer, o Estado foi lá contratar. Custo de oportunidade não é mensurável, tá? A gente tem a perda de peso morto, mas o irrealizado não dá pra... Porque a economia ela é uma estrutura, a estrutura agregada da economia ela é muito interligada. Então, quando você, por exemplo, aumenta a produtividade de um determinado setor, você gera a possibilidade da criação de novos mercados. Tá? Isso é parte das conclusões lógicas da lei de Say corretamente entendida, tá? Que produção precede consumo, e não que oferta automaticamente gera venda. Então, o irrealizado, ou seja, o peso morto que você causa, não afeta unicamente aquele setor, aquela definição de mercado específica, mas ela afeta todos os mercados interligados e que poderiam ser criados com aumentos de produtividade, com o reinvestimento das firmas naquele determinado setor, tá? Então, falando de fenômenos complexos, o buraco é muito mais embaixo do que só um peso morto que você calcula e você pondera os custos e benefícios entre fazer um investimento público e criar uma perda de peso morto em outro mercado. Contratou pessoas, contratou engenheiros, contratou empreiteiras, contratou arquitetos. Ele foi lá e mobilizou a mão de obra e produziu um viaduto que antes estava disperso na forma de ligas metálicas, minério de ferro, borracha, cimento, tudo isso. Tá, nada disso resolve o problema do que eu apontei agora. Disperso na natureza. Ou seja, algo que estava solto se transformou num equipamento. Se ele é público ou privado, vai apenas mudar a linha em que vai entrar no PIB. Se ele tem utilidade ou não, do ponto de vista dos usuários. É isso que importa. Você não tem como determinar se o benefício valeu o custo. Simplesmente porque a receita é obtida de forma unilateral. Acabou. É isso. Mas ele não existia e agora ele existe. Na ótica dos triplos, não, porque tudo que o governo tem, ele precisa tirar de alguém. Ele tira do João pra dar para o Zé. Então, na melhor das hipóteses, o gasto do governo. Mas o Uric também não faz uma grande explicação. Obviamente, ele está num podcast, né? Não está numa discussão acadêmica de paper, né? Ele seria neutro. Então ele está dizendo o seguinte: o gasto do governo não deveria entrar no PIB, porque o governo tirou o dinheiro de alguém e agora está jogando na economia. Mas aqui eu vou refutar o que ele falou. É até difícil, assim, porque eu nunca cheguei, nenhum aluno meu jamais levantou algo nesse sentido que ele colocou aqui. E acredito que eu já dei aula para muitos liberais, para muitos anarcocapitalistas que assim se definem e tal. Pessoal, é uma equação de demanda. Então a gente está vendo quem está demandando aquelas coisas, certo? Então ele diz assim, não deveria... Demandando e algumas formas de demanda que não é só do mercado de bens de consumo, tá? Como investimentos, por exemplo, que seria a demanda por fundos para empréstimo, digamos assim, quando a gente utiliza o modelinho clássico lá, ou o ISLM, que o ISLM, em vez de ser um equilíbrio, vira uma curva, né? Mas enfim, você tem a demanda das firmas por fundos para empréstimo, para comprar maquinário, blá, 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 etc. Certo? Seria mais ou menos como uma demanda por capital. É que as definições neoclássicas são muito... não só polissêmicas, polissêmica, né, mas é mais no sentido de ambígua, ambígua, era essa palavra que estava me fugindo da mente, certo? Então é um pouco confuso, tá, quando a gente começa a estudar a microeconomia, tá? Talvez quando eu estiver lendo Mascoléu isso daí fica um pouco mais claro, mas a parte qualitativa aí fica meio confusa na maioria dos manuais. Deveria entrar o governo, porque o governo está tirando de alguém para gastar. Como é que então a gente colocaria a primeira variável da demanda, que é o consumo? De onde que o consumidor está tirando dinheiro? Ele está tirando dinheiro das empresas. É de lá que o governo também está tirando. Então por que o consumo então não deveria entrar? Mas vocês estão vendo que ele não questiona o consumo. Por quê? Não, porque é a soberania do consumidor, esse ser, né, alado e super inteligente que toma as melhores decisões. Mas analiticamente, dentro do argumento dele, não faz sentido. De onde Eu acho que esse ponto que ele levantou é irrelevante, pelo menos pro que eu tô falando, né? que o investidor tirou dinheiro? Se ele chegou no banco e pediu um dinheiro emprestado, esse dinheiro não é dele. Ponto. Então notem que a economia é resultado de vasos condutores. Tá, esse dinheiro não é dele, obviamente, mas é um dinheiro que surgiu de criação de utilidade para consumidores, certo? Então é um dinheiro que está lastreado em recursos não monetários produzidos que sustentem aquele consumo, certo? Porque senão você só estaria tirando recursos da sociedade, basicamente. Né? Você está tirando do ponto A e colocando no ponto B. Você pode falar, a tributação ela realmente está tirando dinheiro de algum lugar do próprio setor produtivo, certo? Beleza, mas ela não está alocando com incentivos de lucros e perdas e você vai ter um consumo que
não seria possível. Da mesma forma, seria você dizer que meramente pelo fato de você tirar a renda de um lugar para o outro, da mesma forma, se um ladrão roubasse uma pessoa, isso daí não seria negativo para a economia, porque ele estaria gastando com outra coisa, certo? Mas ele deu um aumento pontual da demanda em um determinado mercado que não vai se sustentar com o passar do tempo, certo? Da mesma forma que através da tributação, você está desincentivando a produção, certo? Tirando dinheiro daquele setor produtivo, e você está aumentando o consumo, certo? Então, os incentivos também são importantes nesse tipo de análise, certo? Então, ele está desconsiderando os incentivos aqui. Os incentivos e as expectativas. O meu gasto é a sua renda. E quando você gasta, você gera renda para alguém. A questão de... Certo, você gera renda para alguém. Mas se você tiver um gasto, agora falando de política monetária, se você tiver um gasto que não for lastreado em produção prévia, então você vai estar gerando renda para alguém de maneira insustentável. Sua demanda não vai durar ao longo do tempo, certo? É uma demanda que vai aumentar os preços da economia meramente porque a escassez relativa dos recursos não monetários não se alterou. De fundo aqui é que o governo tira isso via impostos. Esse é o ponto. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o PIB. Absolutamente nada. Vamos finalizar, que já está acabando. Isso vai ser breve. Mas o governo sabe que ele é ineficiente por definição. Como ele não está sujeito a... De novo, ele é ineficiente por definição. Eu tenho um artigo falando sobre isso, mas eu não diria que é por definição. Depende de uma análise mais minuciosa, mas ele é invariavelmente ineficiente, mas mais por uma questão de conhecimento humano, da capacidade humana de adquirir conhecimento. Para ele ser eficiente, ele teria que ser onisciente sobre fenômenos complexos em constante mudança, certo? É um argumento muito mais profundo do que isso, tá? Mas eu não vou explicitar esse argumento agora, porque acho que eu cheguei a tratar disso nos capítulos de conhecimento do curso de escola austríaca, mas eu acho que a melhor forma de entender isso é através do Theory of Complex Phenomena, do Hayek, e Economia e Conhecimento, que é um artigo um pouco mais curto que o Theory of Complex Phenomena. Que definição é essa? Quando a DARPA, que é a área de... Exato, que definição é essa? Aí o Roncalli realmente tem um ponto. Um ponto no vídeo inteiro. 9-1 para mim. Projetos avançados de defesa do governo americano, desenvolveu as bases da internet, as bases do que depois veio a ser o iPhone, investiu em semicondutores. Esse gasto foi ineficiente. Tá, então aí já é um pouco questionável, né? Porque ele simplesmente joga um monte de exemplos que, se a gente fizer uma análise minuciosa, não é bem exatamente isso que ele está falando. Até porque a parada da internet, se não me falha a memória, era a questão de paper acadêmico sendo produzido com dinheiro público, que depois foi reaproveitado por investimentos de empresas. Mas, de novo, economia, fenômenos complexos, tá? Existem diversos pontos de vista sobre a mesma coisa. Agora, o ponto de vista que vai estar mais próximo, a conjectura que vai estar mais próxima da realidade, é aquela que é mais baseada num conhecimento tanto teórico quanto das particularidades de cada um desses eventos. Então é um pouco complicado você utilizar exemplos de fenomenologia complexa para estar estabelecendo esse ponto, porque se a gente fizer uma análise minuciosa, a gente pode derrubar tudo isso que você está falando, né? Então, aí você tem um ônus da prova de apresentar os dados concernentes a esse estudo. Talvez ele tenha isso em outro vídeo, e aí a gente pode estar olhando, ou trazendo nós mesmos e refutando empiricamente isso que ele está falando, mas isso é muito problemático, muito problemático. E da mesma forma você tira o problema da indução de Hume, né? Você fala que não existiria outra forma de isso acontecer que não fosse através do investimento público, né? Então, assim, essa fala dele é problemática em vários níveis diferentes, né? Toda a parte de tecnologia da informação que a gente tem hoje foi construída em grande parte com pesquisa básica, dinheiro público. As vacinas são investidas com pesquisa básica, dinheiro público. Isso tudo é ineficiente. Isso tudo não entra no PIB. Quando eu emprego um cientista, um biólogo, dificilmente encontraria emprego no setor privado para trabalhar, né, com nanotecnologia básica, entender o funcionamento da molécula, entender o funcionamento básico dos organismos, bem básico, não tem nenhuma utilidade imediata. Ou seja, isso não é PIB, eu não estou gerando riqueza, eu não estou gerando trabalho, eu não estou gerando valor. Notem. Ao teste de lucros e prejuízos. Isso é um puta de um argumento emocional de dados que ele precisaria apresentar para reforçar o que ele está falando, que, de novo, concernem fenômenos complexos. Então, o que a gente pode falsear com um estudo mais minucioso de cada coisa que ele está falando, mas na realidade o ônus da prova é dele, totalmente dele, certo? E, além disso, ele entra nessa falácia de que não ocorreria de qualquer outra forma, certo? Então, supondo que ele esteja certo, coisa que eu não estou afirmando, estou partindo do pressuposto de que ele estivesse correto, você ainda assim não poderia tirar um dever ser
do fato. Então você não poderia dizer que pelo fato de que ocorreu de determinada forma, deve ser essa a única forma que aquilo pode ocorrer. É mais ou menos a guilhotina de Hume, só que aplicada a questão de que o Estado deve investir nisso, porque se não fosse o Estado não haveria outra forma disso acontecer. Né? Você tirou uma normatividade da ontologia, você tirou uma norma de um fato, e isso daí é um salto lógico, conhecido como falácia naturalista ou guilhotina de Hume, certo? Também tem outros problemas na fala dele, mas eu não vou ficar me estendendo muito mais aqui não. Eu só queria mostrar um pouco mais do André Roncalha. O André Roncalha é um cara humilde, porque ele veio falar comigo, ele veio responder o comentário do meu vídeo. Eu acho interessante fazer um pouco mais material concernente a isso, mas, cara, fazer react de react, cara, é sempre baseado em uma leitura rasa que depois eu preciso ficar meia hora explicando uma porrada de coisas para mostrar que o cara tá errado em vários níveis diferentes, em vários aspectos diferentes, e isso na versão resumida. Então, assim, é um custo de oportunidade muito grande no meu tempo que eu poderia estar investindo em coisas mais produtivas, como por exemplo, reagir de novo aos mesmos vídeos que eu reagi nas lives do Henry, porque aquele corno deixou as lives privadas ou só para assinantes, dos reacts que a gente fez do Saia da Matrix falando merda do modelo neoclássico de microeconomia, falando merda da escola austríaca, blá 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 blá. Cara, pra mim, realmente, cara, não me agrega em nada além de views e inscritos, que é o único motivo pelo qual eu tô fazendo isso, tá reagindo a esse tipo de conteúdo. Sério. Até porque me daria muito mais trabalho chegar e, além de repetir as coisas que eu já disse em outros vídeos explicativos e expositivos, tá fazendo uma análise empírica de cada caso para mostrar que ele tá errado e ficar mostrando o meu ponto por eguinho. Eu realmente não, para mim, esse tipo de argumento é simplesmente você jogar estatística solta sem mostrar as bases de dados e etc. Eu vou dar uma olhada aqui na descrição. Aparentemente não tem nenhuma referência ao que ele falou, então confia nele, no que ele está falando, sobre os dados que ele não apresentou. Talvez em outro vídeo ele tenha, eu não vou ser presunçoso de dizer que esse é o modus operandi dele em todos os vídeos, com uma amostra de 2, que não é nem uma amostra de 30 para ter uma distribuição normal, piadinha de econometria. Mas, cara, eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu não sei se eu vou ficar muito mais fazendo react, assim, em grande, ficar perseguindo o youtuber. Eu acho que isso daí é uma grande perda de tempo. Teve outro desenvolvimentista totalmente mongoloide que estava usando o artigo do David Card para refutar o desemprego, respondendo Paulo Cogos. E era um monte de groselha metodológica também. Eu cheguei a responder o cara no Twitter que tinha me recomendado aquilo, fiz alguns comentários só, mas, cara, realmente é muito perda de tempo isso daqui, pra mim. Eu acho que não é um debate construtivo. Se fosse um debate construtivo, até seria interessante, mas realmente é uma grande perda de tempo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deem aquele like, moraliza o pai. Eu vou fazer um pouco mais de conteúdo sério, menos react. Aqui eu já tenho aqui um aulão de economia monetária que eu vou usar para aula de escola austríaca. Eu fui pipipichu e acabei copiando, né, os slides do nosso professor querido Christian von Boom, porque ele, cara, deu um aulaço de economia monetária e era essa proposta que eu tinha pro meu vídeo de teoria monetária austríaca. Queria fazer uma aulão de economia monetária, abordando todos os aspectos técnicos do sistema financeiro nacional, etc. Então, é isso aqui que eu vou fazer, certo? Talvez eu faça alguns vídeos mais descontraídos, mas sério, cara, se for pra fazer vídeo não técnico pra ter desenvolvimentista atacando a minha tentativa de falar sem economês, eu realmente até acabo desanimando de fazer esse tipo de coisa, certo? E aí ficar tendo que responder um monte de... Não vou fazer ad hominem com essa galera, não. Mas enfim. Então eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Boas festas para todo mundo. Microeconomia. Vai ter novidades aí. Tá? Eu tenho que terminar agora aí uns slides pra gente finalizar a microeconomia 1. Vai ter muita coisa legal aí em cima. O livro do Israel Kirzner, que eu tô demorando séculos para ler, porque eu tô lendo 40 coisas ao mesmo tempo. Esse é o meu grande defeito.
Eu comprei uma edição física e eu vou fazer aí curso de microeconomia mais voltado a processo de mercado também, fazer um curso separado só utilizando como base esse material aí do Israel Kirzner, tá? Então eu espero que vocês gostem. Também vou desenvolver um pouco melhor aquela ideia de oportunidades amorfas. E é isso aí, guys. Eu não vou me estender mais. Vocês sabem que eu gosto muito de falar, né? Então já vou upar essa merda. Fui.